Chegamos então na lição de número 9, aqui da classe dos juvenis, texto escrito e comentado pela querida irmã Verônica Araújo. Na lição 9, que vai cair no dia 1º de dezembro, nós vamos abordar sobre esses dois temas, consumismo versus minimalismo. É muito importante você trabalhar sobre esse conteúdo junto com os teus alunos em sala de aula. Para você iniciar bem a sua ministração, apresente algumas bases bíblicas. A primeira base bíblica é o versículo introdutório que se localiza em Isaías 55, versículo 2. Lê esse texto. A segunda é a leitura bíblica em classe, que está agora em Mateus, capítulo 6, versículos 19 ao 33. Lê esse texto compassadamente, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da sua igreja. Não se esquece, sou o pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Aproveita, se inscreve no canal, envia essa aula para alguém, a gente está postando material para você. De segunda a sexta-feira aqui, sempre às 18 horas, toda quarta-feira, encontro marcado dessa classe aqui, a classe dos juvenis. A minha oração é que o Senhor te use na palavra para a glória de Deus através dessa ministração e que os teus alunos sejam edificados em nome de Jesus. De acordo com a autora da lição, a nossa querida irmã Verônica Araújo, você vai perceber agora, em uma visão e uma abordagem apologética, esse tema que também é relevante para os nossos dias, que trabalham sobre duas verdades opostas que vão tentar se correlacionar, mas ao mesmo tempo trabalhar de forma oposta no sentido dos bens materiais, que é exatamente a perspectiva do consumismo e do minimalismo. Esses dois conceitos são conceitos presentes na nossa geração. E por isso você vai precisar definir na tua aula o que é, em primeiro lugar, o consumismo e depois você vai precisar definir o que é o minimalismo. Então, apresente para o teu aluno que o consumismo, em primeiro lugar, é essa tendência de adquirir bens ou serviços em quantidades excessivas que muitas das vezes são muito mais além das tuas necessidades reais, impulsionando aí a tua falsa felicidade com esse arrecadar de objetos materiais. Você tem um fundamento bíblico que vai te ajudar a entender isso. Dá uma olhada em Mateus capítulo 6, versículo 19, junto com os teus alunos, sobre esse perigo do acúmulo de riquezas na nossa geração. O segundo conceito que você vai trabalhar hoje na aula, então aproveita, anota aí, essa ideia do minimalismo. O que é o minimalismo? O minimalismo, ele já trabalha da seguinte maneira. Ele é um estilo de vida que busca agora a simplicidade, reduzindo a posse dos bens no sentido de ser essencial para a sua própria vida. Vai valorizar realmente aquilo que é importante, mas procura agora rejeitar algumas experiências, rejeitar algumas questões que a própria tendência dos recursos vão te ajudar. Um texto que vai te ajudar a entender isso é o texto de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 8. Então já deu para perceber que os dois textos vão trabalhar em uma visão contrária no sentido das posses materiais. Então, na aula de hoje, a gente vai procurar trabalhar isso com você de uma forma muito especial. Se você pode, comenta aqui o que você está achando desse trimestre sobre sistemas que são atuais também, que a nossa querida irmã Verônica Araújo está trazendo como contribuição a partir da editora CPAD. É importante você deixar teu comentário aqui junto com os teus alunos para a glória de Deus. Coloca aí de onde você está me assistindo também. O primeiro ponto, então, da nossa lição trabalha sobre o consumismo exagerado. No primeiro ponto, é bem interessante você destacar um versículo, e eu gosto de fazer isso. O primeiro versículo que você vai destacar já nesse primeiro ponto é o texto de Mateus, capítulo 6, versículo 19, que traz essa ideia sobre o perigo de acumular bens materiais excessivamente. E o primeiro subtópico, então, vai definir isso com a gente. O que é o consumismo? Eu já trouxe aqui para você uma perspectiva bem simples sobre o consumismo e eu quero abordar o que a autora também disse para que você tenha uma ideia e ministre na tua aula. O consumismo, a partir da abordagem da autora da lição, como eu disse para você já no início da introdução, essa perspectiva de adquirir bens materiais de forma excessiva, ou seja, além daquilo que você precisa.
Existe exatamente uma patologia no nosso tempo que trabalha essa ideia de doença também voltada para a área do consumismo, onde a pessoa procura angariar bens, ou seja, recursos, coisas que às vezes nem precisa para poder saciar uma necessidade pessoal. O consumismo exagerado traz então um grande prejuízo para a vida de uma pessoa. É claro que o consumismo é propagado hoje a partir do marketing, a partir das mídias, na própria visão industrial. Mas nós estamos trabalhando a partir de um conceito bíblico. O que a Bíblia vai te orientar sobre essa perspectiva e o que você, como cristão, como uma pessoa cristã, precisa entender a respeito dos recursos que você está então buscando para saciar a tua necessidade. Existem alguns textos que a própria autora da lição vai destacar. O primeiro texto é 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, onde ela traz um alerta fundamentando aí nos escritos de Paulo sobre esse perigo com o consumismo. Mas eu quero destacar um conceito para você. O consumismo ele pode levar a pessoa à cobiça e à própria perspectiva do materialismo, desviando a pessoa do foco de Deus. Então você já pode anotar isso. O consumismo pode levar a pessoa à perspectiva da cobiça. Cobiça é pecado. A perspectiva do materialismo, desviando então o teu foco realmente da presença de Deus. Um texto que vai te dar destaque é esse versículo que estamos citando. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Essa busca desenfreada pela riqueza pode resultar em um sofrimento espiritual e um sofrimento emocional também. Avançando, o segundo subtópico vai abordar agora sobre essa publicidade e o consumo sendo propagado hoje na nossa geração. A Verônica Araújo, então, trabalha na própria lição de uma forma bem interessante sobre essa perspectiva do marketing, do consumismo e da publicidade sendo apresentada agora na nossa geração. A partir das mídias sociais, especialmente o Instagram, você tem percebido isso. O Instagram já tem se tornado um mercado de consumo. Você vai encontrar isso também no próprio TikTok, nas redes sociais. O YouTube vai trazer também essa ideia de um mercado de consumo, uma perspectiva para o marketing que gera então dinheiro para a própria indústria no sentido agora de gerar o consumo na vida das pessoas. E é por isso que você precisa tomar cuidado, porque você pode cair em uma cilada. De que maneira? As escrituras vão nos advertir exatamente para que você então não entre nessa ação do consumismo sendo propagado pelas mídias sociais. O salmista no Salmo 103, 101, versículo 3, fala sobre o cuidado de não colocar coisas más diante dos seus olhos. Esse sentido do texto pode ser interpretado para coisas más no sentido de pornografia, de pecado, de levar você para o afastamento da presença de Deus. Legal entender isso aqui. Mas você pode trazer uma abordagem também de não colocar um desejo mal diante dos teus olhos. Um desejo que vai te trazer um prejuízo. Existem pessoas que não têm condições de adquirir determinado recurso, equipamento, objeto, celular, roupa, mas porque vê o outro que tem a condição de adquirir e deseja aquilo para si, gera em seu coração o princípio da inveja. Isso é um problema e pode levar você ao afastamento da presença de Deus. O cristão não pode ser direcionado pela perspectiva do consumismo. A teologia que é propagada a partir dessa ideia do consumismo é a teologia da prosperidade, ou seja, você dá para receber, você entrega para poder receber além daquilo que você precisa. Essa teologia da prosperidade que anda caminhando com a ideia da perspectiva da confissão positiva é uma propagação sendo anunciada por essa ideia do consumismo, que gera uma falsa fé. A verdadeira fé entra em seu coração a partir da perspectiva do contentamento. Estar grato por aquilo que Deus te deu, estar feliz por aquilo que Deus te concedeu e exaltar o Senhor a partir do momento dessa perspectiva. E eu espero que o Senhor também te ajude. O que você acha sobre esse assunto? Deixe o teu comentário aqui. Vamos agora, então, para o nosso terceiro subtópico do primeiro ponto, que trabalha sobre o conceito de resistir é possível. No terceiro subtópico, então, você vai abordar junto com os teus alunos, a partir da proposta da Verônica Araújo, essa ideia de compreender a armadilha do consumismo.
De que maneira você pode trabalhar isso? Entendendo o versículo de 1 João, capítulo 2, versículo 15, onde você vai entender que o primeiro passo é reconhecer que o consumismo é uma forma do amor a esse mundo e pode afastar o teu coração da presença de Deus. Então, essa ideia de amar esse mundo é vista também na ideia do consumismo. Outro princípio que você pode destacar é a perspectiva de cultivar a teologia do contentamento. Inclusive, a lição 10 da classe dos jovens fala sobre esse conceito do contentamento. O fundamento bíblico está, então, em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 8. Aprender a viver com aquilo que é essencial, aquilo que você realmente precisa para exaltar a Deus. Isso vai te ajudar a proteger o teu coração da perspectiva do consumismo. Você também pode vencer o consumismo de que maneira? Priorizando o reino de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 33, traz essa perspectiva para você. A prática da generosidade também é um fundamento. Você tem 1 Timóteo 6,18, que vai dar esse fundamento para você. E a renovação da mente pela palavra de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. Vai te ajudar a entender isso. Cita esses versículos para os teus alunos. Existe também outra perspectiva que você pode trabalhar no conceito da nossa intimidade e prática cristã, que é a prática da simplicidade e ação voluntária de ajudar o próximo. Isso está em Hebreus capítulo 13, versículo 15. Você pode estabelecer também a ideia de metas e orçamentos. Por exemplo, se você quer adquirir um objeto, tem uma meta, estabeleça um orçamento para adquirir aquilo, busque esse recurso de forma sábia. Não significa que você não pode ter, mas tenha sabedoria na hora de angariar o recurso para poder ter. Provérbios capítulo 21, versículo 5 vai trazer esse fundamento e vai quebrar essa ideia do consumismo rápido. Outro sentido que vai te ajudar também é evitar a comparação da tua vida com a vida dos outros. Olha o texto de Gálatas, capítulo 6, versículo 4, vai te dar essa perspectiva também. E você precisa orar por discernimento e sabedoria. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Todos esses versículos vão te ajudar a entender que é possível você vencer essa prática do consumismo. Você pode levantar uma discussão em sala de aula. Quais são, então, os maiores desafios que você enfrenta ao resistir o próprio consumismo? Eu quero saber a tua opinião também. Deixa um comentário aqui, porque isso vai nos ajudar e ajudar outras pessoas a entender essa perspectiva em sala de aula para a glória de Deus. Vamos agora para o segundo ponto. No segundo ponto, nós vamos trabalhar sobre essa perspectiva do virtual ou real, que também entra em pauta no nosso tempo. No segundo ponto, é importante também você trabalhar outro versículo. Um texto que vai te ajudar é o texto de Mateus, capítulo 6, versículo 25, que trabalha sobre essa perspectiva de não andar ansiosos diante desse mundo virtual do nosso tempo também. O primeiro subtópico, então, vai abordar sobre essa perspectiva do mundo virtual, que é um assunto também atual na nossa realidade. Nós vivemos em um tempo em que o mundo se tornou em uma era digital, então você não pode jogar isso fora. Você vai perceber a partir da abordagem da autora da lição, que é a Verônica Araújo, essa expressão significativa virtual nas nossas vidas também. Todos nós estamos conectados e é importante que você possa observar princípios bíblicos para abordar sobre esse assunto nessa era do materialismo que nós estamos vivendo nesse conceito do mundo virtual. No sentido bíblico dessa era digital, nós vamos aprender alguns princípios. O primeiro princípio é a ideia de aplicar princípios bíblicos na nossa vida, nessa geração digital. De que maneira você pode observar isso? Essa ideia de integridade e de autenticidade, de viver uma vida íntegra nesse mundo que está em constante mudança. Você tem o texto de Mateus, capítulo 5, versículo 33. Aqui você vai aprender sobre essa ideia da pureza do coração e da mente que pode guardar o teu coração nessa era digital. Também, utilizar o tempo de forma sábia é um princípio que você precisa destacar. Isso está fundamentado no capítulo, em Efésios capítulo 5, versículos 15 a 16, onde Paulo fala sobre remir o tempo. Outro princípio que você pode também abordar em sala de aula é essas comunicações virtuais e essas construções de relacionamentos
sendo apresentadas agora nessa era digital. Um discurso edificante, é um fundamento que você precisa observar. Em Efésios capítulo 4, 29, vai te dar essa ideia. Esse amor e respeito ao próximo, você tem então Mateus 7,12, que vai fundamentar isso para você e evitar as armadilhas do mundo virtual. De que maneira? Essas armadilhas são apresentadas a partir dessa perspectiva do próprio consumismo. 2 Timóteo 2,22 vai trabalhar exatamente sobre esse cuidado com os conteúdos que você acessa, esses conteúdos dessa ideia digital nessa geração, e por isso nós precisamos ter muita vigilância. E aí, Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, ele traz esse fundamento também. No mundo digital, nós também precisamos observar um detalhe: usar o mundo digital ou o mundo virtual para o bem. Utilizar isso para a propagação do evangelho. Você tem Marcos capítulo 16, versículo 15, uma comunhão e uma edificação mútua das pessoas em Hebreus capítulo 10, versículo 24. E aqui eu quero levantar até algumas questões para você. Primeiro, você também acha de forma muito clara essa perspectiva? De que maneira nós podemos influenciar positivamente as pessoas através do mundo digital? Eu quero saber a tua opinião também. De que forma você pode influenciar as pessoas a conhecer o amor a Cristo a partir dessa perspectiva da era digital? Deixa o teu comentário aqui, porque isso vai nos ajudar a crescer e avançar em Jesus. O segundo subtópico agora trabalha sobre a verdade por trás da propaganda. A Verônica Araújo também aborda sobre as estratégias de Satanás em trabalhar a mentira por detrás da propaganda. E isso é importante você observar nesse mundo digital em que nós estamos inseridos. E aqui você precisa observar como você pode se proteger sobre isso, buscando de Deus sabedoria. Tiago capítulo 1, versículo 5 vai te dar esse fundamento. Você precisa exercitar no teu coração o discernimento para evitar cair em ciladas sendo propagadas por esse mundo do consumismo. Um versículo que vai te ajudar está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Examinando tudo e retendo bem. Isso não significa que você vai excluir as suas redes sociais. Não. Utilize para o bem. Utilize para o reino. Utilize para a propagação do evangelho. E uma reflexão que você precisa observar é avaliar como você está utilizando o mundo virtual. Quais são as suas atividades online? Será que isso anda de acordo com os princípios bíblicos? Isso você pode também trabalhar em sala de aula. Estabeleça uma ação saudável a partir das redes sociais, a partir do momento em que você possa utilizar essas redes sociais para a glória de Cristo. E ore a Deus por discernimento, né? Busque a Deus discernimento. Tem um texto que você pode ler também, está em Mateus capítulo 6, versículo 21. Analisando isso, vamos então agora para o terceiro ponto. No terceiro ponto, nós vamos trabalhar sobre o minimalismo como um modo de vida. Chegamos então no terceiro ponto. Tem um versículo que você precisa ler, Filipenses 4,19, onde Deus provê todas as tuas necessidades. E o terceiro ponto traz essa abordagem, sendo que o primeiro subtópico traz então a explicação sobre o que significa o minimalismo. A Verônica Araújo aborda esse conceito do minimalismo, que trabalha sobre a simplicidade. E um detalhe que você pode estar trabalhando também em sala de aula é exatamente isso, que a Bíblia ela não vai trabalhar esse termo minimalismo, mas ela traz conceitos sobre esse termo, sobre essa ideia de viver de forma simples, de forma que você tem aquilo que você realmente necessita e tem um foco também da tua vida nas coisas eternas. Mateus 6,33 vai te dar uma ajuda sobre isso aqui, que você precisa priorizar a tua vida no reino de Deus e as preocupações dessa vida vão então ser saciadas a partir da presença de Deus sobre você, te dando estratégias para vencer nesse mundo mal. Um detalhe que você precisa observar a partir disso, aplicando com os princípios bíblicos. Primeiro, é a perspectiva do contentamento. Filipenses 4,12 traz essa ideia do contentamento, daquilo que Deus então nos dá, agradecendo então a Deus de forma muito clara a partir dessa ação. Nós vamos entender também sobre a ação da própria generosidade, que traz agora uma perspectiva de entendermos essa generosidade na maneira de partir, na maneira de ajudar as pessoas conforme
1 Timóteo capítulo 6, versículo 18. A simplicidade da vida também traz uma perspectiva de se apegar com algo que é eterno. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18 também vai dar esse fundamento para você. Aqui você precisa refletir sobre algumas coisas. Primeiro, avalie as suas prioridades. Você precisa variar exatamente sobre aquilo que você realmente necessita. A prática da generosidade também trabalha isso, ou seja, busque a Deus sobre o princípio do contentamento. E eu vou levantar uma pergunta para você. Será que o consumismo está afetando a tua vida espiritual? Comenta aqui, porque isso também pode trazer uma perspectiva para a vida dos nossos outros professores e alunos também. Será que o consumismo afeta a vida espiritual de pessoas que você conhece ou de alguém que você possa ter conhecido? Cita aqui, por exemplo, um testemunho para a gente. Isso vai ajudar no nosso crescimento. Vamos então para o último subtópico, que trata sobre o exemplo do profeta Elias. No Antigo Testamento, a Verônica Araújo aborda então o exemplo do profeta Elias, demonstrando que esse profeta, a partir da leitura de 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, era um homem de Deus que vivia exatamente com aquilo que possuía da parte de Deus e caminhava nesse contentamento na sua vida. Um detalhe que você vai perceber a partir da história de Elias é entender que esse servo de Deus procurava viver em uma perspectiva do contentamento. Você tem o texto também de 1 Reis, capítulo 17, versículos 3 ao 7, que traz exatamente essa perspectiva de entender que Deus guardava o seu servo, protegia o seu servo e abençoava o seu servo nas suas ações. Aqui você pode então trabalhar junto com os teus alunos a partir desse exemplo bíblico, destacando sobre essa realidade da maneira de viver, da maneira de agradar a Deus, de exaltar o Senhor com as nossas ações, de viver então para a glória de Cristo. E eu espero muito que o Senhor possa te abençoar nessa ministração, que a tua aula seja uma bênção para a glória de Deus e que o Senhor tenha te edificado através da aula de hoje. Se te edificou, deixe teu comentário aqui em nome de Jesus. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, eu quero apresentar para você um texto que pode te ajudar. É o texto do pastor Marcelo de Oliveira, o livro de apoio da lição dos jovens. Esse material na lição 10, no capítulo 10, vai te ajudar a entender sobre a perspectiva do contentamento. É legal você observar isso. Quero indicar para você já também o meu livro, A Doutrina do Pecado, da editora Santorini. Você pode adquirir esse material na própria editora Santorini. Eu já estou com a próxima lição do próximo trimestre, tá? Nós vamos trabalhar no primeiro trimestre de 2025 sobre esse tema, uma viagem pelo Antigo Testamento. Vai ser um estudo panorâmico de cada livro do Antigo Testamento. Vai ser muito legal te ter por aqui. E, claro, eu indico para você a revista Ensinador Cristão desse trimestre e a revista Obreiro Aprovado. Que Deus abençoe você de uma forma poderosa. Eu te aguardo por aqui na lição 10, onde nós vamos aprender sobre o seguinte tema: o engano da teologia da prosperidade. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.